Voo 375. Embarque imediato. Bem-vindos ao podcast O Sequestro do Voo 375, no qual seguimos contando a mais intrigante, instigante e surpreendente história que já aconteceu no espaço aéreo brasileiro. Contudo, é sempre importante lembrar que o nosso propósito aqui é mais do que simplesmente contar fatos. Queremos esclarecer, questionar, ir mais a fundo nessa história. Para isso, escolhemos ouvir pesquisadores, especialistas, passageiros e testemunhas oculares. Vamos juntos revisar detalhes, ouvir depoimentos que ora se confirmam, ora se contradizem. Afinal, qual das versões que já ouvimos ao longo dos últimos 35 anos é a mais real, a mais verdadeira? E assim chegamos ao nosso segundo episódio. Mas para entrarmos nele, bora antes relembrar alguns pontos muito importantes. O Mário explica. No episódio passado, falamos um pouco sobre o contexto político e econômico do Brasil no final dos anos 80. Relembramos como os ânimos estavam exaltados após 4 planos econômicos fracassados, inflação galopante, desemprego em alta e, claro, sobre o sequestrador Raimundo Nonato. Neste segundo episódio, vamos falar das horas que antecederam a decolagem, conhecer novos personagens e, juntos, embarcarmos nas memórias de quem vivenciou cada minuto dentro daquele avião. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo de uma história real, dramática e eletrizante. O sequestro do voo 375 começou bem antes daquele 29 de setembro. Investigações realizadas na época descobriram que Raimundo Nonato planejara meticulosamente o que faria. E apesar de serem poucas as vezes em que encontramos algum tipo de informação ou declaração relacionada à sua família, há uma que chama a atenção. Em matéria publicada pela revista Isto É, em 12 de outubro de 1988, um primo chamado Pedro Paulo Bueno afirmou que Nonato era um rapaz trabalhador, de origem humilde, que começou a mudar depois que foi para o Iraque, ganhou dólares e voltou para o Brasil para viver pobremente numa pensão em Belo Horizonte. Rapaz humilde, tratorista, vai para o exterior, passa a ganhar em dólar, e aí? O que será que impactou tanto ele lá no Iraque? Será mesmo que ganhava muito mais lá que aqui? Atualmente, um tratorista tipo 2, que é aquele que trabalha em obras, que é o que se fala de Nonato no Brasil, ganha algo em torno de 2.000 por mês. E lá fora, basta uma pesquisa no Google e se constata que não melhora muito não. Há especulações de que Raimundo Nonato alegava para a família que estava à espera de um novo trabalho no exterior. Inclusive, a pousada onde se hospedava em Belo Horizonte era um local onde muitos outros tratoristas transitavam em busca de trabalho, aguardando novas oportunidades de contratação. Entretanto, sabe-se comprovadamente que houve premeditação do ato. Foram encontradas passagens aéreas e terrestres entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo que confirmaram que ele fizera estes trechos algumas vezes como teste. Por pelo menos mais 2 vezes, ele entrou armado em trechos aéreos, testando aeroportos e opções de trajeto. Isso me faz pensar o seguinte. Sabemos que haviam sim detectores de metais e equipamentos de raio-x nos aeroportos em 88. Mas, pensa aqui comigo. Se ele fez todas essas viagens testando repetidas vezes esses equipamentos, é porque realmente premeditou passo a passo aquele que seria o seu grande ato. As teses de que ele era um louco, insano, desesperado me parecem seguir mais para um outro contexto. Mais grave até. Ou não? Juridicamente, há variações quanto à definição do perfil de um criminoso. Existem, inclusive, classificações distintas quanto a isso. Para um melhor entendimento, citarei autores de referência no âmbito jurídico.
Vejamos o que diz Cesare Lombroso. Falecido no início do século passado, era médico no sistema penitenciário italiano para autopsiar os cadáveres dos detentos e, segundo seus estudos, afirmava que criminoso louco era aquele ser perverso, louco moral, alienado mental, que deveria, portanto, permanecer no hospício. Já para Enrico Ferri, cujo trabalho segue 20 anos à frente de Lombroso, há de se observar melhor o criminoso passional. Ele, inclusive, nos dá como exemplo Otelo, de Shakespeare, que, pelo ímpeto, comete o crime na mocidade, que é próximo do louco, praticamente vivendo imerso em uma tempestade psíquica. Desta forma, podemos supor que Raimundo Nonato está mais para o criminoso passional do que para o louco. Faz sentido. E antes que alguém afirme que ele poderia talvez ser um psicopata, vale lembrar que a definição de psicopatia, segundo o dicionário, é distúrbio mental grave em que a pessoa apresenta comportamentos antissociais e amorais sem demonstração de arrependimento ou remorso. Será que ele poderia se encaixar nessa definição? Eu acho que não. E a história vai nos mostrar que eu estou certa. Vamos a ela. Na véspera do dia 28 para o 29 de setembro, a tripulação do voo 375 pernoitou em Cuiabá, no Mato Grosso. Naquela noite, toda a tripulação reuniu-se em um churrasco. Eles se conheciam bem, viajavam muito juntos, em especial o comandante Fernando Murilo e o copiloto Salvador Evangelista, o Vangelis. Os dois eram amigos próximos, frequentavam a casa um do outro, curtiam boa música e dividiam cabines há anos. O churrasco terminou cedo, pois no dia seguinte decolariam antes mesmo dos primeiros raios de sol iluminarem o dia. Assim, entre 4 e 5 da manhã daquela quinta-feira, 29 de setembro de 1988, o voo 375 decolou rumo a Porto Velho. Primeiro trecho cumprido, após pousarem no Aeroporto Internacional de Porto Velho, o Boeing 737-300 da VASP abriu a rota do dia. De Rondônia, ele retornou para Cuiabá, de lá seguiu para Brasília, depois Goiânia, para então chegar a Belo Horizonte e, de lá, seguir para seu destino final, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Até Belo Horizonte, o voo seguia com poucos passageiros porque o embarque com maior número de pessoas aconteceria exatamente em BH. Na capital mineira, estava prevista a entrada de pelo menos mais 60 novos passageiros. Nós conversamos com alguns deles e temos certeza que você também vai gostar de conhecê-los. Alguns saíram de casa exatamente para pegar o voo VASP 375. Outros não. Deixa eu te apresentar primeiro esses, os que o destino colocou naquela aeronave. Para começar, conheça a querida Cida Freitas, que na época era enfermeira e estava a caminho do Rio de Janeiro por motivos sentimentais. Cida, conta pra gente como você foi parar no voo 375 e por que você ainda estava a caminho do Rio. O meu voo não era aquele, tá? Não, era para... Eu tinha comprado a passagem, eu estava indo de Belo Horizonte para o Rio. Eu tinha um namorado na época que estava fazendo uma residência no Rio de Janeiro. Mas era aquela época que você comprava, tinha VASP, Varig e Transbrasil. Aí eu comprei o voo, eu acho que era pela Transbrasil. Mas só quando você chegava no balcão, eles falavam, tem um voo da Varig, da VASP, da Transbrasil saindo, você quer ir nele? Aí, como eu cheguei mais cedo no aeroporto, eu troquei o meu horário do voo e fui nesse voo. Entendeu? Cida, onde é que você foi se meter? E, gente, ela tem uma memória incrível. Já já ela conta mais. Antes, eu quero apresentar outro passageiro que realmente o destino queria ele lá, João Lanza. Naquele dia, o João estava atrasado, coisa boba. Sabe quando o trânsito está ruim e a gente acaba perdendo a hora?
Foi assim mesmo. E aí, quando ele chegou lá, deu de cara com o portão de embarque já fechado. E o que ele fez? Ele mesmo nos conta. Fala, João, como é que você entrou naquele avião? E aí eu falei que eu precisava de ir pro Rio, que eu tinha uma reunião. Ah, mas já fechou o voo. Mas tá aí. Bom, aí joguei meu lero em cima deles, eles abriram a porta para mim, eu entrei. Foi isso. E aí deu no que deu. Quando eu cheguei, as pessoas já estavam dentro do avião. Tinha acabado de entrar, mas não foi atraso também, atrás de segurar, não. Foi atrasinho. Né? Então, aconteceu isso. Então, era Maktub, estava escrito. Esse realmente é o curioso caso do passageiro atrasado que, mesmo com o voo já fechado, consegue embarcar. Sinceramente, João, eu acho que você tinha mesmo que estar lá, hein? Não sei, acho que é destino mesmo. As coisas acontecem. Isso acontece no dia a dia com todo mundo, você troca de voo, vai, e não, como não acontece nada, ninguém guarda o fato, né? Agora, quando acontece uma coisa grave como essa, aí fica marcado o resto da vida. E depois de conhecer a Cida e o João, eu quero apresentar um outro passageiro que também quase não entrou naquele avião. Humberto Peçanha. Ele mesmo nos conta. Eu trabalhava no Bamerindos, era supervisor de serviço, como se fosse um auditor, e eu fui destacado para ir para a agência Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, 30 dias para ficar lá na agência para fazer uma revitalização da agência. Eu posso considerar que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Não sei se já era uma prenúncia de que alguma coisa ia acontecer, mas foi um dos melhores trabalhos. Inclusive, esse fato aconteceu no meu último dia na agência. No dia anterior, fizeram um happy hour lá, o pessoal da agência, num hotel. E eu fui para o hotel, né, comemorar junto com o pessoal, e até excedi um pouco, eu fiquei tão assim, satisfeito com o que foi feito, e no dia seguinte eu não estava assim, muito bem para viajar. E aquilo, poxa, ficou na minha cabeça, vou de ônibus, vou de avião, vou de ônibus. Ah, não, eu tenho que ir, porque é o último dia, saudade da família, essas coisas todas. E eu resolvi, falei assim, vou de qualquer maneira. Enquanto cada um deles seguia para o aeroporto, em algum outro lado da cidade, Raimundo Nonato também se preparava para o embarque. Depois de testar por vezes o sistema de detecção de metais e raio-x dos possíveis aeroportos que tinha em mente, naquela quinta-feira pela manhã, ele estava decidido a fazer daquele um dia sem volta. Assim, logo cedo, ele saiu da Pensão Paulista, um lugar simples e humilde onde estava morando, rumo ao aeroporto. É interessante destacar que Raimundo Nonato havia pago sua estadia antecipadamente até a terça-feira da semana seguinte. O sequestrador vestia calça e jaqueta jeans, calçava tênis e levava nas mãos apenas uma mochila e uma máquina fotográfica amadora. Nos bolsos estavam seus documentos, dinheiro e 96 projéteis, ou seja, balas que usaria no ar. Ao chegar ao aeroporto de Confins, se dirigiu calmamente até o balcão da VASP, onde comprou o bilhete à vista com o dinheiro que levava e seguiu para a sala de embarque. Mesmo tendo opções de voo direto para Brasília, não se sabe por que a escolha foi pelo voo 375. Sabe outro ponto interessante de citar? Todos os passageiros com os quais falamos, e também aqueles que foram entrevistados ao longo do processo de pesquisa pelo Constâncio Viana Coutinho, o maior especialista no voo 375, não tem nenhuma memória de qualquer tipo de que, por exemplo, nesses momentos pré-embarque, o Raimundo Nonato, de alguma forma, tenha chamado a atenção. Por exemplo, o embarque para Humberto Peçanha foi tão tranquilo quanto comum. Vou deixar ele mesmo contar. Vamos ouvi-lo. Foi tudo normal, sem atropelo nenhum, tanto de bagagem, quanto de embarque, quanto de qualquer outra situação que pudesse atrapalhar, entendeu? Não, absolutamente. Eu não reparei nada, mesmo porque a ansiedade de chegar em casa, eu estava viajando já há quase um ano,
Então, a ansiedade de chegar em casa era muito grande. Então, só reparei naquilo que eu tinha que fazer. O voo era livre, você entrava como ele entrou, sem revista, sem nada. Entendeu? Assim, às 10 horas e 52 minutos, o Boeing 737-300 da VASP decolou do aeroporto de Confins com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo, 105 pessoas, sendo 98 passageiros e 7 tripulantes. Tudo seguia na mais perfeita ordem. A previsão do tempo era boa, o céu estava limpo e a expectativa era de um voo rápido e tranquilo. E como o tempo de voo entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro tem em média 1 hora e 10 minutos, logo após alcançar a altitude de cruzeiro, foi liberado o serviço de bordo. Ah, os bons tempos de serviço de bordo. Quem viveu sabe. Era farto e rápido até, acredite. E para a gente ter uma ideia melhor de como foram os primeiros momentos dentro do avião, a Cida e o Peçanha vão nos contar o que lembram entre o momento de embarque e o anúncio do sequestro. Por sinal, o Peçanha, como estava cansado e ansioso para chegar em casa, achou até que daria para relaxar e aproveitar bem a viagem. Lembra? Mero engano. Mas conta pra gente, Peçanha, quais foram as suas primeiras impressões no voo aquele dia? Olha só, na verdade, naquela ocasião, até Rio e São Paulo, o serviço de bordo era imediato. Eu achava até uma falta de educação, que a gente sentava e mal sentava já começava a servir, entendeu? Mas era direto, não tinha que pagar por consumo ou nada parecido, entendeu? Daí a gente aproveitar um pouco a viagem. Entrei em Belo Horizonte no último trajeto. Eu devia estar do meio para trás, uns 3 bancos. Eu nunca gostei de ir lá na frente e lá atrás também não. Eu sentava geralmente na janela e no meio da aeronave. Já a Cida, que deveria estar em um voo da Transbrasil, mas que no balcão decidiu embarcar no voo VASP 375, lembra perfeitamente dos momentos em que entrou no avião. Ela lembra bem onde estava sentada e até do primeiro momento em que vê o Raimundo Nonato no avião, instantes antes de tudo começar a ficar caótico. Conta pra gente, Cida. Meu irmão me deixou no aeroporto, eu embarquei nesse voo. Quando eu embarquei, eu lembro que o voo estava... Eu sempre gosto de ir nas primeiras cadeiras, não tinha ainda aquelas divisões de cadeira para diamante, ouro. Eu sempre gosto, só que tinha nas 3 primeiras cadeiras, nas 6 primeiras cadeiras, assim, tinha um lugar vago, mas estava cheio de japonês. Aí eu falei assim, não vou sentar aqui não. Aí eu sentei na terceira fila. Aí, mas estava muito lotado o voo, sabe? Aí foi o pessoal todo de terno. Eu sentei perto de um menino, que eu não sei se chama Ricardo Gontijo. Aí tinha uma vaga no meu lado. Eu sentei na janela, ele sentou no meio e a gente começou a conversar. Nisso foi servir o lanche, que vinha até naquelas maletinhas ainda. Aí o voo estava muito cheio. Aí ele que falou comigo que estava tendo leilão, acho que é da Vale ou da Uzi Minas. Ia ter um leilão no Rio de Janeiro. Agora eu não estou lembrada se era da Vale ou da Uzi Minas. Então tinha muito. Tinha alemão, tinha japonês, tinha político. Aí serviu aquelas maletinhas, a gente comeu, aí foi dado, o comandante, o Fernando, avisou que a gente já estava se aproximando do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente devia estar mais ou menos ali em Juiz de Fora, sei lá onde, estava bem próximo. Aí o Ronaldo, que eu fiquei sabendo o nome depois, o comissário, começou a recolher o vasilhame. Aí eu sei que quando ele chegou ali aí nesse intervalo eu estava
na terceira fila e o Raimundo Nonato, sequestrador, estava ao contrário, estava à esquerda e estava à direita, uma cadeira, mas dava para ver. Eu lembro direitinho dele entrar, cara bem baixinho, tarracudinho, estava com a roupa jeans, sentou. Nisso, o Ronaldo foi levar a última vasilhame que recolheu foi da minha cadeira, e no que ele estava voltando, o Raimundo Nonato levantou. É nesse momento que dá-se início o mais inesperado ato imaginado por qualquer pessoa que estava dentro daquela aeronave. Até então, em nenhum momento Raimundo Nonato fizera qualquer tipo de movimento suspeito. Mas, a partir daquele instante, tudo mudou. Nossa, eu fiquei até tensa. Bom, melhor que a gente contar essa parte é deixar contar quem viveu cada um desses minutos intensamente. Antes de seguir em frente, é preciso ressaltar que em momentos de grande tensão, cada pessoa reage de forma única. O que quero enfatizar é que as percepções, as lembranças, os sentimentos são inigualáveis e, portanto, pessoais. Ao retornar a essas memórias, nossos entrevistados compartilham conosco momentos traumáticos que impactaram a vida de cada um deles. A partir de agora, através de suas memórias, entenderemos como foram os primeiros momentos em que Raimundo Nonato revela sua verdadeira face. Verdade. É realmente muito importante deixarmos aqui registrada toda a nossa gratidão a cada passageiro que se dispôs a estar conosco nesse podcast. São relatos emocionantes, cheios de vulnerabilidade, coragem e profundamente sinceros, sem ressalvas mesmo. Muito obrigada a Cida, a Humberto, ao João e a todos os convidados que vêm a seguir por, junto com a gente, retornar àquele dia, voltar àquele avião e nos contarem tudo o que viveram lá. Após levantar-se, Raimundo Nonato seguiu até a porta da cabine do avião e tentou entrar, forçando-a. Como ela estava trancada por dentro, ele não conseguiu abrir. Um dos comissários de voo, Ronaldo Dias, ao vê-lo tentando entrar na cabine, acreditou que Raimundo confundira a porta da cabine com a do banheiro. No intuito de ajudá-lo, se voltou para ele e informou: "Senhor, a porta do banheiro é esta ao seu lado." O que ele nunca imaginou foi que a resposta seria tiro. Inesperadamente, pegando a todos de surpresa, Raimundo Nonato, armado com um revólver calibre 32, atira no comissário Ronaldo Dias. A bala pega de raspão em seu rosto e atinge sua orelha. Nesse momento, quem estava mais perto da cabine era a Cida. A Cida, à época, era enfermeira e é ela quem nos conta. O Ronaldo foi levar a última vasilhame que recolheu foi da minha cadeira, e no que ele estava voltando, o Raimundo Nonato levantou. Aí ele levou na hora, deu um pum. Eu achei, naquele primeiro momento, junto com o menino que estava comigo, eu achei que naquele momento era alguma coisa ali da copinha que tinha estourado, sabe? Tinha vazado alguma coisa. Mas nisso o Ronaldo veio correndo e caiu justamente em cima do meu colo e do Ricardo. Aí ele estava sangrando. Aí ele falou, é tiro. Ele ganhou uma bala de raspão. E Peçanha, para você, como foi esse primeiro momento? Do que você lembra? Não aconteceu nada além antes, até o início do evento. Aí que ele levantou e deu o tiro primeiro no tripulante. Atrás de mim, quando foi até um lance que eu não esqueço, atrás de mim tinha uma pessoa que, quando ele deu o primeiro tiro e foi para a cabine para
desferir outros tiros, né? Uma pessoa falou assim, eu falei assim, alguém aí na frente dá um jeito nisso. Aí teve um cara atrás de mim que me deu um tapa nas costas, falei assim, fica quieto aí, senão a gente vai ter problema. Aí isso aí eu me lembro, foi um de trás. Então foi uma coisa que realmente me chamou atenção. Né? Com relação ao passageiro ainda, depois que houve o tiro na orelha do tripulante, perguntaram se tem algum médico dentro do avião, coisa de filme. Esse pode, é coisa de filme. Enquanto isso, na cabine, o comandante Murilo ouviu um barulho. Sem saber ao certo do que se tratava, ele precisava averiguar. A voz que você ouvirá agora é do comandante Fernando Murilo. Antes do seu falecimento, em 2020, em entrevista dada ao Constâncio e que faz parte do seu acervo, ele, o comandante Fernando Murilo, contou em detalhes o que aconteceu a seguir. Ouça com atenção. Era a última etapa, nós tínhamos acabado de almoçar. De repente, escutei um barulho lá atrás. Aí tinha um copiloto que estava sentado como extra, né? Estava indo para assumir um voo no Rio. Ele embarcou em Belo Horizonte, que ele era de lá. E estava indo para o Rio de Janeiro para assumir um voo. E eu escutei um barulho lá atrás. Aí eu falei com ele, cara, parece um tiro. Dá uma olhada pelo olho mágico aí e vê o que está acontecendo. Aí ele olhou e falou assim, tem um cara com um revólver aí. Ele tinha acabado de dar um tiro no comissário, na boca do comissário, e vazou e atravessou a orelha dele. Sorte não ter matado também o comissário, né? O negócio foi o seguinte, ele perguntou pro comissário, ele começou a forçar a porta da cabine de comando, só que estava travada. A porta estava travada, que eu tinha travado. Nós estávamos almoçando, né? Eu travei a porta. Aí ele tentou abrir a porta da cabine de comando e não conseguiu. Aí o comissário viu ele forçando a porta da cabine de comando, falou para ele assim, cheio de bandeja na mão, falou assim, não, a porta não é essa aí não, o banheiro é ali, ó. Aí quando ele falou o banheiro é ali, ele puxou a arma e deu um tiro nele. Aí, depois que o copiloto que estava de extra na cabine viu que era um revólver, falou, daqui a pouco começou a vazar tiro pela cabine. Ele rodeou a maçaneta, rodeou de bala para poder entrar. E ali, nesses tiros que ele deu lá, quebrou meu painel todo. Atingiu a perna desse copiloto que estava de extra. Eu não sei se quebrou. São 2 ossos aqui na parte de baixo da perna. É tíbia e perônio, eu acho. Um dos 2 quebrou com um tiro. E começou a perder muito sangue. E ele ficou de lado e eu sentei na janela do avião. E os tiros entrando, vazando e furando minha cadeira. Minha cadeira tinha vários tiros. Se eu tivesse sentado lá, eu teria sido perfurado pelos tiros. E ele conseguiu entrar. E quando ele estava dando os tiros, eu estava sentado na janela e eu coloquei o código de sequestro. Cada hora eu colocava, entre os tiros, eu colocava um número no código. Aí consegui colocar antes dele entrar. Na hora que ele entrou, ele perguntou vamos voltar para Brasília. Aí eu, caramba, para Brasília, Eu falei assim, olha, cara, tem um rapaz aí que tá ferido, ele tá perdendo muito sangue. Não dá para você deixar ele ir lá para trás? Às vezes tem algum médico lá para atender, né? Aí, não. Aí, poxa vida, deixa ele ir, tá perdendo sangue aqui, cara. Muito sangue. Aí ele deixou o camarada aí. Quando ele deixou o camarada aí, ficou ele e o copiloto na cabine de comando, o Vangelis. Perceba que desde esse primeiro momento, a conversa para que o piloto com um tiro na perna pudesse ser tirado da cabine
já assumiu um tom de negociação e foi fundamental para que o comandante Fernando Murilo pudesse começar a entender com quem estava lidando. O piloto extra ferido era Gilberto Renhe. Ao sair da cabine ferido e cruzar o corredor do avião, os passageiros começaram a ter uma melhor noção do que estava acontecendo. Eu não consigo nem imaginar como reagiria diante de uma situação dessas. Então eu preciso perguntar, Cida, o que se passou na sua cabeça nesse momento? Fernando falou que a gente não ia mais pousar no Rio de Janeiro. Entendeu? E tinha tido um sequestro, eu acho que na época, em algum lugar aí do país, do mundo, que parece que levou as pessoas para outro lugar. Aí nós até comentamos, eu e esse menino, nós vamos para Cuba, eles vão nos levar para Cuba. Porque era a época que o PT estava sobressaindo muito. E estava contra o Sarney, não sei o quê. Então a gente até achamos que poderia ser isso. E você, Peçanha, o que você entendeu que aconteceria naquele momento? Foi na hora que eu falei, alguém aí na frente faz alguma coisa. Entendeu? Desde o primeiro tiro. Aí quando ele foi para a cabine, né? E descarregou a arma com a porta fechada, né? Que a porta, hoje eu não sei como é que é. Na época era compensado. Então, como ele descarregou a arma, né, em direção à cabine, aí com certeza deu para verificar. Até ele recarregar e dar mais um tiro, e o Murilo, nosso comandante e Deus, ele abriu a porta e ele ficou entre a porta e o acesso. Aberta, um pé direito dentro da cabine e pé esquerdo no acesso, lá de fora. Você, numa situação dessa, você não ia perceber um tiro dentro de um avião? Não tem como, entendeu? Eu não sei como alegar esse tipo de coisa, mas não tem como, entendeu? Eu não vejo. Assim como esquecer do que aconteceu, não tem como. Na verdade, houve até um silêncio, né? Porque as pessoas ficaram aguardando, a partir do momento que ele descarregou a arma, naturalmente, e ficou entre a cabine e o acesso. Então, nesse momento aí, depois que aconteceu, que ficou ele, né, já na mira do piloto e copiloto, aí houve um silêncio, né? E todo mundo atônito, não estava sabendo o que não sabendo o que estava acontecendo. Você não percebia a gravidade, talvez, devido ao impacto, entendeu? O sequestrador, ao se posicionar fixamente entre a cabine e o restante do avião, deu a entender aos passageiros que poderia haver um segundo homem com ele na aeronave. Os passageiros, temendo haver um comparsa, não reagiram. E há uma memória da Cida a respeito desses momentos que nos chama muita atenção. Ouça bem o que ela vai nos contar. O Fernando falou com a gente, ele pedindo desculpa, mas que... Eu não sei, lembro se foi colocado como sequestro, mas pedindo desculpa pelo que estava ocorrendo. O Fernando foi usado pelo sequestrador. O sequestrador Raimundo Nonato pediu para ele comunicar aos passageiros, pedindo desculpa pelo que estava acontecendo, mas que o voo ia ser desviado, entendeu? Aí ficou esse tempo todo, depois ele sentou e, assim, entre a porta da cabine, ele ficou um tempo lá na cabine conversando, mas depois ele sentou entre a porta da cabine e o corredor. Inesperadamente, Cida surpreendeu a todos quando corajosamente ousou falar com o sequestrador. Aí eu perguntei se eu poderia olhar as feridas das pessoas. Aí que eu fui lá atrás, o Gilberto, o engenheiro de bordo, estava sentado lá atrás, aí ele tinha levado um tiro na perna. Aí eu peguei a atadura, o outro era uma coisa mais simples. Aí ele ficou sentado, eu enfaixei a perna para conter o sangramento. E voltamos. Isso ficou, a gente sem saber para onde que a gente estava indo. Isso ficou muito tempo.
sabe? Aí, para você ir ao banheiro, tinha de ser de porta aberta. Quando eu fui lá no fundo para ver a ferida, ele ficou com a arma olhando. Então, assim, e todo mundo naquele primeiro momento, ninguém acreditava que era um sequestrador só. Todo mundo achava que tinha mais. Então, mas assim, o pessoal não entrou tanto em pânico de gritar, ficou todo mundo apavorado, mas mais tranquilo, não teve aqueles pânicos de grito e tudo. Tinha um senhor que tinha acabado de vir fazer uma cirurgia ocular com o Hilton Rocha, aí estava sendo medicado lá também pela esposa e tudo, mas ficou várias pessoas tentaram se aproximar para ver se podia fazer alguma coisa contra o sequestrador, sabe? Mas ele estava muito armado, estava cheio daqueles negócios que eu esqueço, cheio de bala, perto dele, assim. Aí fomos, a gente sem saber para onde que a gente estava, sem água, sem nada, entendeu? Para você ir ao banheiro era com a porta entreaberta para ele ver. Para o Peçanha, houve um determinado momento, ainda antes do Raimundo Nonato conseguir entrar na cabine, que, a seu ver, se os passageiros tivessem tomado alguma atitude, a história poderia ter sido diferente. Acontece que ele já pegou de raspão o tripulante, aí ele vai para a cabine e as outras balas ele atirou com a porta fechada, né? E não abria. Aí, nesse momento que ele foi carregar a arma, que eu entendi que poderia ter sido feita alguma coisa, que ele pegou a arma e recarregou e deu mais um tiro para a cabine, em direção à cabine. Foi aí que o comandante abriu a porta para falar com ele, entendeu? E me lembro também que na frente tinham 3 orientais, não sei se era japoneses, chineses, o que era. E, na verdade, não fizeram nada, né? A gente achando que na hora dos tiros pudesse ter feito alguma coisa. Coisa que eu também, talvez, se eu estivesse lá, do jeito que eu fiquei, eu acho que eu faria. E, se bem que na ocasião a gente não tinha noção se era uma pessoa só do sequestro ou se tinha mais alguém. Porque ele mirava a arma pro fundo do avião também. Ele lá, entre a cabine e o acesso, ele mirava lá pro final do avião. A gente não sabia que tinha um compasso, alguma coisa, só fomos descobrir depois, entendeu? Então, eu acho que eles fizeram certo. Ficou uma tensão geral, né? E no meu caso específico, como eu sou católico, né? Eu rezei sem Ave Maria e sem Pai Nosso, que eu não esqueço até hoje, entendeu? Rezei tudo que tinha direito. Eu só não rezei Salve Rainha, porque eu não sei. E tem um detalhe, eu não sei se, só entre aspas, né? Para você ver como é que são as coisas, né? Muita gente não acredita, eu também não acredito, não. Mas depois que aconteceu, quando eu era do primário, eu tinha um amigo que a mãe dele lia a mão, entendeu? Eu no primário, eu com tipo 8 anos, 9 anos. E ele, quando leu a mão dos colegas lá, coisa e tal, quando chegou na minha vez, ele falou assim: olha, você vai morrer com 30 anos. Ele falou para mim. E qual a idade que eu estava no dia? 30 anos. Eu juro a você, pelos meus filhos, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porra, vai ser hoje. E tinha tudo para ser, né? Não foi, ainda não, né? Estou conversando com você. Eu estou com 66. Estamos agora de volta à cabine. É importante citar que, momentos antes, quando Raimundo Nonato atirava na porta da cabine com o objetivo de abri-la, e entre balas, o comandante Fernando Murilo conseguiu enviar o código de interferência ilícita. O que ele fez foi informar ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, o SINDACTA, em Brasília, que a aeronave estava sob uma ação de sequestro. Em terra, as primeiras providências começaram a ser tomadas. A primeira delas foi tentar contato com a aeronave. O que acontece a partir desse momento
revelará que as próximas horas serão muito mais terríveis do que qualquer um deles poderia imaginar. E quem nos conta agora é o comandante Fernando Murilo. Depois que ele entrou, Brasília me chamou e falou assim: VASP 375, Brasília está ciente. Quer dizer, ele pegou o código de sequestro e ficou ciente que nós estávamos sendo sequestrados, né? Quando o Brasília falou que estava ciente, o copiloto foi abaixar para pegar o microfone para responder a ele, né? Quando ele abaixou, ele pensou que na minha cabeça, que deve ter sido isso que aconteceu. Ele pensou que ele tivesse baixado para pegar uma arma, alguma coisa. Aí, quando ele abaixou assim, ele pegou e deu um tiro na cabeça dele. Aí ele só tremeu assim e caiu. E daí para frente, para aquela mão de obra. Eu fiquei muito mal nessa hora, muito mal, porque o Vangelis, além de ser um cara muito legal e tal, estava comigo trabalhando, ele era amigo meu particular, né? Ele frequentava a minha casa. Nós estávamos voando seguidos, assim, quase 15 dias seguidos. E ele era muito amigo meu. E, poxa, aquilo para mim foi o fim. Salvador Evangelista, o Vangelis, não era para estar naquele voo. Ele antecipara seu plantão para poder estar livre no final de semana que viria logo a seguir. E havia um motivo muito especial para isso. Constâncio, conta você. Salvador Evangelista era o copiloto que foi morto. Ele não estaria nesse voo. Ele ia estar em outro voo. Mas como seria aniversário da filha dele no final de semana seguinte, ele trocou o plantão dele com outro copiloto. Então quem morreria não era ele, seria outro copiloto. Então, assim, importante citar isso porque, assim, essas coincidências que acontecem, né? O cara tá no lugar certo na hora certa ou tá no lugar certo na hora errada. E foi o que aconteceu com o Salvador Evangelista. Ele não tinha que estar naquele voo. No próximo episódio, o Andy Evangelista estará conosco. Num depoimento emocionante, ela nos contará o impacto que isso ocasionou em sua vida e como aquela menina apaixonada pelo pai, que tinha nele o seu melhor amigo, transformou seu trauma em ajuda ao próximo. E que depoimento realmente emocionante o dela. Para mim tem uma frase que ela fala que me pega de jeito. Essa daqui, ó. Eu até ouvi um comentário de que, né, o saldo foi positivo por ter sido apenas uma vítima. Mas é um saldo positivo fácil de ser comentado quando não é na família da pessoa, né? Eu não vejo o Sarney mais importante do que o meu pai. Eu tô em contagem regressiva para nós ouvirmos juntos tanto ao Andy quanto o Nando, filho do comandante Fernando Murilo. Eu vou até dar um spoiler. Pode, né? Umzinho só. O Nando, que também era próximo do Salvador Evangelista, na época tinha 14 anos. Ele tinha chegado da escola e estava sozinho em casa à espera do pai. E, gente, a forma como ele recebe a notícia e como é obrigado a sozinho lidar com a imprensa, agindo sem o menor pudor em explorá-lo, é assustadora. Ouve um trechinho. Teve aquela, né, chamada na Globo, né, plantão, né, e mostrou, olha, temos um avião com destino ao Rio de Janeiro que foi sequestrado, dentro de instantes traremos mais notícia. E eu olhei aquilo e caramba, é meu pai, cara, não é possível. Aí que veio novamente a chamada e deu a tripulação, né? Aí eu falei, não é meu pai. Aí jornalistas, né, começaram a subir no prédio, uns entrando pela esgoto para conseguir chegar em casa. Também ouviremos o jornalista Álvaro Pereira. Será ele quem nos contará como o Palácio do Planalto recebeu a notícia e como foi aquele dia de cobertura nos bastidores do poder. E eu fui deslocado meio assim, repentinamente para o Palácio naquele momento para dar uma posição ali.
em relação ao presidente Sarney, aquela coisa toda. Então já sabe, né? O próximo episódio será arrebatador, no céu e na terra. Prepare-se para o terceiro episódio, o sequestro em ação. Na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro. Não perca. Até lá. O Sequestro do Voo 375 é um podcast original produzido pela WN Produções. Eu sou a Lisandra Cortez e, assim como você, eu quero saber tudo sobre essa história. Por isso pergunto, tiro dúvidas e agito esse podcast. A narração fica por conta de Mário Souza Lima. O roteiro é de Zahi El-Malek, que também faz a produção, as entrevistas e pesquisa para cada episódio. Para conferirmos todas as informações, contamos com a consultoria do jornalista e pesquisador Constâncio Viana Coutinho. Esse projeto foi desenvolvido não apenas para relembrar e esclarecer os fatos ocorridos naquele fatídico 29 de setembro de 1988, quando o voo 375 foi sequestrado, mas também para honrar a trajetória do comandante Fernando Murilo e a memória do copiloto Salvador Evangelista. Nesse podcast, utilizamos áudios de entrevistas gravadas com passageiros, familiares, autoridades e pessoas envolvidas diretamente com o fato. Também contamos com gravações que fazem parte do acervo de mais de 15 anos de pesquisas de Constâncio Viana Coutinho, o maior especialista sobre o tema. As gravações e transcrições das entrevistas foram feitas por Renan Gonçalves e Renata Generoso. A montagem, edição, pós-produção e mixagem é da WN Produções. A direção geral é de Walter Neto, que também assina a trilha original desse podcast. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.